Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Como vão? Espero que todos estejam bem. Estou aqui começando a nossa conversa de hoje sobre por que agora, por que investir no desenvolvimento infantil do seu filho nesse momento e não depois. Sejam todos muito bem-vindos. Estou aqui falando de um lugar diferente, num momento diferente, então peço a, enfim, a compreensão de vocês. Enfim, estou num cenário diferente aqui no meu fundo. Deixei esse fundo aqui para provocar inveja. Já aviso desde então. Estou aqui com a minha... enfim, quem viu que eu estava com uma cervejinha antes, agora uma Coca Zero, para não quebrar o nosso protocolo. Queria agradecer todo mundo que está entrando aqui. Foi uma decisão de meio de última hora para conversar um pouco. A ideia hoje é ser mais breve e falar um pouco sobre alguns temas que eu acho que podem ser interessantes, baseados um pouco até nas inscrições do curso que estão abertas e muito porque algumas perguntas vieram a respeito do próprio curso, questões inclusive sobre isso, né? Se o curso é para mim, é para o meu filho, esse é o momento, será que precisa agora? Então a ideia era também a gente poder falar brevemente sobre isso. E vou pedir a gentileza de vocês para me confirmarem se estão me escutando bem, se estão me enxergando bem, né? Hoje a estrutura aqui está um pouco atípica, então queria só confirmar se está tudo ok, para a gente poder dar seguimento à nossa conversa de hoje. E já pedi também a gentileza de vocês para me ajudarem a divulgar um pouco essa nossa conversa, mandando esse aviãozinho aí para mais pessoas, para que mais gente possa estar sabendo que eu estou ao vivo agora. Por aqui a gente está num dia muito bonito, né? Tá baixo o áudio, então deixa eu ver se eu falo mais perto aqui. Me confirmem se assim escutam melhor. Depois só me deem um ok. Estou tentando falar um pouquinho mais próximo do meu... Deixa eu até tirar esse aqui para não ficar... Acho que agora... Quero acreditar que assim pode estar melhor. Mas vamos me sinalizando, né? Como eu comentei, a gente está numa situação aqui meio atípica. Eu estava falando sobre poder encaminhar também para mais pessoas que eventualmente possam ter interesse nessa nossa conversa de hoje. Vou pedir também para que a gente possa ter uma conversa mais interativa hoje. Eu vou falar sobre algumas coisas que eu acredito que são relevantes, mas queria também pedir a ajuda de vocês para que a gente possa ter uma conversa útil sobre o tema. Então, algumas pessoas que me mandaram as perguntas no direct, eu vou trazer algumas dessas perguntas que eu acho que podem ser perguntas e dúvidas sobre de outras pessoas a respeito tanto do curso sobre outras questões, mas eu vou falar um pouco, vou falar sobre esse tema que eu escolhi para a gente conversar hoje em relação a por que investir no desenvolvimento infantil nesse momento é um investimento inteligente. E para quem acompanhou a jornada que a gente fez essa semana, que foi de segunda a quinta, a jornada do Retomando o Controle, na última aula eu falei sobre isso, sobre o quanto essa lógica de investimento inteligente, ela está baseada não só numa opinião pontual aqui, mas sim sobre uma lógica de um prêmio, uma pessoa que foi prêmio Nobel de Economia, o James Heckman. O James Heckman falou uma coisa que é fundamental na hora que a gente faz uma compreensão maior sobre problemas de uma forma mais ampla. Ele fez um estudo, enfim, ele publicou uma série de estudos falando sobre os benefícios dos momentos diferentes de investimento ao longo da vida, do desenvolvimento de uma pessoa, e o quanto o investimento financeiro, que foi o que ele estava avaliando, o quanto esse investimento poderia trazer de retorno, né? O quanto benéfico, e aqui eu estou falando um retorno no sentido amplo da palavra, tanto o quanto esse investimento traria de rendimentos, mas também evitar custos. E principalmente esse é um ponto que eu queria falar depois para vocês, sobre evitar custos. Quando a gente fala sobre investimento na infância, um tema que eu acho muito complicado é, normalmente, as famílias me procuram no consultório quando a situação já está bastante instável. E eu acho que são frequentes as vezes onde eu acabo encontrando famílias
que estão num momento muito sensível da sua realidade familiar, onde uma série de conflitos, dificuldades, desafios acabam fazendo com que o próprio relacionamento entre os familiares vá sendo prejudicado a tal ponto que há uma necessidade de intervenção externa. E daí, normalmente, ela busca por algum profissional. No meu caso específico, eu ainda estou numa posição um pouco diferente. Normalmente, as pessoas procuram outros profissionais antes de chegar até o meu consultório. Então, eu acabo tendo também uma amostragem, um número de pessoas, o tipo de situações que eu acabo enfrentando e vendo no consultório são até um pouco mais difíceis, mas são famílias então que já percorreram, já tiveram uma trajetória toda de dificuldades, de enfrentamento de uma série de momentos complexos da sua vida familiar. E, por fim, há o pessoal falando do curso, muito obrigado, que bom que sua esposa comprou o curso, fico muito feliz de saber que gostou. Mas estava falando também sobre esse momento, né, de o quanto essa sequência acaba sendo uma sequência tão pesada para essa família, que já percorreu vários outros profissionais até chegar ao meu consultório. E que daí então existe uma vivência muito difícil da família quando eles chegam até mim. Então, se a gente for olhar, há uma perspectiva dessa família ter já feito um investimento em termos de cuidado de saúde, tanto do seu filho quanto da família como um todo, bastante pesado. A gente está falando de uma família que provavelmente já percorreu consultas com um pediatra, consultas com algum profissional da psicologia, eventualmente algum tipo de auxílio ou dificuldades, né, no âmbito escolar. Buscaram provavelmente, algumas dessas famílias acabam tendo a necessidade até de buscar mais de um profissional na área da psicologia. E isso culmina com a necessidade de buscar algum outro profissional na área médica. Muitas vezes, eu até já fiz brincadeiras aqui, que o psiquiatra infantil normalmente ele é deixado para depois, mas normalmente ele acaba sendo buscado, algumas vezes até se busca os profissionais da neuropediatria antes da psiquiatria. Então a gente está falando de uma trajetória, uma sequência de bastante sofrimento e dificuldade para essa família. E essa família então acaba chegando ao meu consultório depois de ter passado por vários colegas, vários profissionais, muitos deles extremamente qualificados, e que chega até mim com uma série de dificuldades que eu percebo que já estão muito cronificadas, que já estão, de certa maneira, já fazendo parte do dia a dia, da realidade dessa família. E nesse aspecto, eu vejo que essa é uma família que já está desgastada, com uma série de mágoas e frustrações ao longo da sua realidade familiar. E isso vai consumindo muito a energia de muitos pais e causando até novos problemas em cima dos anteriores. Então, já havia uma dificuldade que ela vai não só sendo difícil de ser resolvida, mas pela dificuldade de não ser resolvida, a gente tem um cenário de uma família que começa a ter novas dificuldades, ou de conflitos entre os filhos e os pais, ou conflitos entre os próprios pais, divergindo, por exemplo, na opinião sobre aquela dificuldade, sobre aquela situação, sobre a melhor forma de encaminhar aquele momento. E por todos esses motivos, a gente acaba daí tendo um cenário muito mais complexo quando ele chega, por exemplo, ao meu contato profissional. Por que eu estou falando isso? Porque tem algo que eu realmente acredito que é relacionado à capacidade preventiva desses cenários. Provavelmente, muitos aqui, vou pedir para vocês me aguardarem um minuto só para eu acender as luzes aqui, porque baixa muito rápido o sol e eu acho que a gente já está muito escuro aqui. Então, só um minutinho, aguardem.
acho que me enxergam melhor, ficou mais organizado aqui para todo mundo me ver. Desculpe por isso, mas aqui é coisa rápida, na hora que vê o sol já foi. Mas então eu estava falando sobre esse cenário bastante pesado e desafiador para algumas famílias quando ela chega ao meu consultório. Então eu estava comentando sobre o quanto eu acredito que existe uma forma de antecipar, de prevenir esses momentos. Quando eu comecei a trabalhar mais ativamente nessa interação nossa aqui no Instagram, uma das coisas que me saltou muito, assim, que me chamou muito a atenção, foi o potencial que esse tipo de interação tinha. A capacidade que a gente tem aqui, a partir desses contatos, dessa convivência, solucionar algumas dúvidas, diminuir uma série de angústias, aliviar algumas culpas, como a gente já conversou várias vezes. E essas situações, elas são situações que por si só, elas têm um potencial de evitar muitas dificuldades futuras. Uma dúvida, uma angústia, uma culpa que começa a ficar presente, que é quase uma sementinha que é plantada dentro do início do relacionamento familiar, ela tende a crescer, a aumentar e tomar uma proporção cada vez maior ao longo do desenvolvimento da criança. Se a gente consegue, de alguma forma, minimizar isso logo no início, transformando, por exemplo, essa dúvida num conhecimento para essa família, para essa mãe, a gente tem uma possibilidade para que essa mãe consiga encarar aquela dificuldade de outra forma, encaminhando uma solução de uma maneira mais diretiva, com uma resolução, uma capacidade resolutiva maior, prevenindo uma série de desgastes crônicos que vão minando, que vão incomodando, que vão gerando um sofrimento para a relação pais e filhos e que vão gradualmente, como se elas pudessem ir drenando a energia dessas mães e pais, mas principalmente as mães, quando essa situação não é resolvida, e não é resolvida de maneira precoce, inicial. Então, foi exatamente a partir dessa leitura que o quanto esse potencial que a gente tem dessas interações aqui do Instagram, o quanto isso pode ser benéfico e preventivo, eu comecei a trabalhar dentro dessa lógica de trazer mais conteúdos para que mais pessoas pudessem saber a respeito de desenvolvimento infantil, sobre parentalidade, sobre disciplina, sobre estratégias mais eficazes para que a criança possa colaborar. E percebi, a partir dessas interações, o quanto havia o desejo por algo um pouco mais estruturado, para não ficar apenas a essas relações a partir de postagens, ou eventualmente de resposta de stories, ou até das próprias lives. A live me permite normalmente ter uma estruturação de pensamento, de estruturação de conhecimento muito melhor, porque eu consigo ter na maior parte das vezes, pelo menos, um início, meio e fim do que eu me proponho a trazer em termos de conteúdo para vocês. Então, a partir disso, eu comecei a pensar, bom, e se eu pudesse trazer isso de uma forma mais organizada, sequencial, um conjunto de conteúdos que pudessem capacitar as mães e pais com informações baseadas em ciência, em neurociência, em conhecimentos científicos, técnicos, não tão baseados num achismo pontual, não baseados numa postura mais crítica, e sim podendo gerar melhor resultado para o dia a dia. E foi aí que nasceu a ideia do curso, quando eu optei por fazer. O curso, o nome até foi uma sugestão de uma mãe, uma amiga minha, sobre se os pais estiverem se sentindo seguros a respeito do que está acontecendo, provavelmente os seus filhos vão estar melhor encaminhados, mais tranquilos e, por consequência, mais saudáveis. Então, por isso, pais seguros, filhos saudáveis, foi assim que nasceu esse curso,
que está na sua terceira edição e que estão nesse momento com as vagas abertas, como eu comentei já. Por exemplo, quem tiver o interesse de conhecer um pouco mais, eu vou falar brevemente aqui, mas tem até o link que está no meu perfil aqui na minha bio. Então, o objetivo, em última análise, desse curso era ampliar para mais pessoas um conhecimento que normalmente ele é restrito aos consultórios para quando a situação já está grave. Então, se a gente for olhar numa perspectiva de desenvolvimento, eu vou ver se eu consigo encontrar aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui, gente. Eu acho que eu não estou com ele aqui. Só um minutinho, deixa eu ver se eu consigo encontrar a figura que eu queria mostrar para vocês. Por algum motivo ela não está aqui. Bom, mas por final eu vejo se eu encontro ela. Espera aí. Última aqui, talvez. Não deu. Depois eu tento ver se eu encontro ela de outra forma, mas eu não quero perder a sequência aqui do nosso raciocínio. A ideia, então, era que a gente pudesse, ao invés de existir a necessidade de chegar ao ponto de famílias terem que levar os seus filhos para um atendimento, para daí apagar os incêndios, quando a coisa já está muito instalada e muito difícil, porque quanto mais tempo leva para a gente chegar a esse momento, mais difícil é para a gente poder recuperar. Então a gente está falando de um processo que vai se consolidando ao longo do tempo, e como qualquer hábito, qualquer tipo de padrão de comportamento, vai ser muito mais difícil a gente desfazer esse hábito quando ele já está tão consolidado. Então, olhando de uma perspectiva bem pragmática, o curso é uma forma de vocês não precisarem mais, ou pelo menos diminuírem a necessidade de buscar profissionais como eu. Poder diminuir o risco de vocês chegarem, inclusive, ao meu consultório. Não que eu não queira atendê-los, e provavelmente se alguma vez a gente tiver essa necessidade, vou ficar muito feliz da gente tentar trabalhar juntos. O ponto é, e se a gente pudesse evitar as necessidades que são sim preveníveis, para deixar só aquelas situações mais extremas, aquelas onde realmente não há uma opção, não há uma possibilidade de ser conduzido apenas em casa, com alterações de estratégia no dia a dia, para aumentar, por exemplo, esse nível de colaboração, esse nível essa redução de estresse, redução de conflito, redução de comportamentos negativos por parte das crianças. Então, na minha maneira de entender, trazer mais conhecimentos, maiores informações, para que se tenha estratégias mais práticas, mas baseadas em ciência, em formas mais embasadas em estudos científicos, em formas já consolidadas, comprovadas, sendo menos sujeitas à opinião, seria uma forma muito útil para que mais famílias pudessem ter uma melhor capacitação e uma melhora da sua convivência familiar. Então esse foi o objetivo principal quando a ideia saiu de se criar, trazer toda essa experiência que eu fui tendo ao longo dos anos, para isso ser empacotado de uma forma num curso para dividir com vocês. Eu recebi várias perguntas a respeito da idade, né? E eu tentei até responder alguns stories onde eu expliquei um pouco sobre isso, mas eu vou retomar agora. Quando a gente fala sobre qual é a idade recomendada do curso, tá? Meu filho tem 2 anos, será que esse curso me ajuda? Meu filho tem 12 anos, será que esse curso pode ainda me ajudar? A gente pode olhar sobre diferentes vertentes. E aqui quero ser bastante transparente, que não tem nenhum tipo de pegadinha. Estou sendo muito claro aqui com vocês. Quanto mais cedo esse tipo de conhecimento for incorporado, melhor para todos. Porque, do ponto de vista
de investimento a longo prazo, como eu comentei, a literatura científica a respeito disso, não só do ponto de vista de saúde, mas também de economia, é prevenível investir agora, no momento inicial, do que ter que remediar ao longo do tempo. Isso não é novidade para ninguém. O ditado popular já nos ensina, né? Melhor prevenir do que remediar. Exatamente. E a mesma coisa vale aqui. Para desenvolvimento infantil é a mesma coisa, não há diferença. Quanto mais preparado tiver tanto os pais quanto a própria criança para lidar com as dificuldades do processo do dia a dia, do cotidiano, do desenvolvimento, melhores vão ser os resultados. Isso é certo, isso não há nenhuma dúvida, isso é comprovado do ponto de vista de ciência, não é uma opinião só aqui minha. E se a gente for pensar do ponto de vista econômico, né, trazendo um pouco do que eu tinha mencionado, quanto mais tempo a gente esperar para fazer algum tipo de atitude, de se apropriar da situação e já encaminhar uma resolução, possivelmente maior a necessidade de ter algum tipo de auxílio externo e que normalmente tem um custo elevado, até mais elevado do que esse tipo de investimento prévio, por exemplo, de formação e capacitação. E a grande vantagem, né, a gente precisa sempre olhar isso dentro dessa perspectiva, conhecimento é a única coisa que nunca podem te tirar, né? Todas as outras coisas se pode, mas conhecimento, uma vez que você conhece, você entende, você sabe alguma coisa, isso se torna teu, né? E isso é uma propriedade que fica acima de qualquer decisão, de qualquer tipo de situação social, política, ou o que seja. O que você souber a respeito de alguma situação, e aqui a gente está falando de desenvolvimento do seu filho, você está mais apropriado desse tipo de conteúdo, de conhecimento, de informação. Esse é um tipo de conteúdo, de conhecimento e é um ativo que uma situação que se torna um ativo seu. E a partir disso, ele permanece com você ao longo da sua vida inteira. Então é um investimento para a vida inteira. E a vida inteira do seu filho. Bom, mas olhando no outro polo, né? E se uma criança que já está mais velha, por exemplo, meu filho tem 8 anos, ele tem 10 anos, ele tem 12 anos. Será que ainda dá? Será que ainda dá tempo? Aí eu vejo até de uma maneira complementar ao que eu estava falando. O conhecimento prévio, ele é o que mais gera resultado porque ele tem uma possibilidade de prevenir dificuldades. Mas o custo que se tem de errar quando a coisa já está acontecendo, quando a coisa já está bagunçada, esse custo é muito alto também. Então, quanto mais cedo for possível ter o conhecimento, é melhor, mas quando a situação já está, como brincando aqui, né, quando o incêndio já está instalado, quando as coisas já estão pegando fogo no dia a dia, mais importante acertar, ter uma condução adequada para que se possa sair o quanto antes desse cenário que provavelmente já está sendo de bastante sofrimento para todo mundo que está envolvido. Então, eu vejo, e por isso que eu defendo, eu acredito de verdade, genuinamente, que o conteúdo que existe, por exemplo, dentro do curso, ele é útil, benéfico para todas essas faixas etárias. Só que, provavelmente, aulas diferentes vão ter impactos diferentes. Mas existem algumas aulas que vão ser fundamentais para que se possa ter um conhecimento para colocar algumas estratégias em ação. Eu até posso sugerir uma aula, por exemplo, do manejo de birra, ou, por exemplo, estratégias para ter maior colaboração do seu filho, ou como usar de uma forma inteligente a palavra não. São aulas que eu tenho dentro do curso que provavelmente vão ser muito úteis para vocês que estão, por exemplo, tendo uma série de dificuldades de ter que repetir 1000 vezes o que você quer que seu filho faça, que percebe que o seu filho não lida bem quando você diz não para ele, que reage de uma forma agressiva ou chora por qualquer frustração. Tudo isso é bastante comum em várias das famílias. Mas eu acredito que o conteúdo também que eu trago dentro dessa sequência de aulas do curso é importante para ir se construindo um conhecimento. Então, para quem está vivendo na pele, no dia a dia, a dificuldade e o sofrimento desses embates, desses confrontos, desses conflitos, eu acredito que existe uma série de informações dentro do curso que pode ser extremamente
pode aliviar uma série de dificuldades e aliviar uma série de dúvidas sobre a melhor forma de conduzir, sobre aquela dúvida, será que bater não resolveria? Tem horas que parece que uma chinelada realmente iria acabar com esse tipo de cena. Por que então não fazer? Por que eu deveria, então, não dar ouvidos aos palpites das pessoas a respeito, que é tão frequente ter esse tipo de palpite a respeito de algum tipo de punição física? Devo castigar? Devo tirar alguma coisa que ele gosta quando ele não cumpre alguma coisa que eu fiz? Tem uma aula específica sobre isso, explicando o que fazer, como fazer e por que fazer. Para que se tenha, como eu disse, esse conhecimento é um conhecimento que liberta, para que você possa também ter a sua própria opinião a respeito desse tema e possa sustentar ela, inclusive se eventualmente alguém vier questionar ou argumentar contra. Então a ideia de todo o curso, e por isso que eu estou colocando aqui o porquê agora, é porque todos vocês, e aqui eu me comunico mais com as mulheres exatamente por isso, porque são vocês mulheres que lidam com isso de maneira muito mais intensa, o sofrimento pega de uma maneira diferente uma mãe. Então eu pensei cada aula respeitando todas essas particularidades do relacionamento entre mãe e filhos. Respeitando desde, por exemplo, de ter aulas curtas, com linguagem direta, para vocês não perderem tempo. Acho que vocês provavelmente já circularam por muitos sites, muitos perfis, e não é a minha ideia ficar enrolando, né? Ficar dizendo a mesma coisa várias vezes com maneiras mais bonitinhas ou com palavras técnicas demais. Eu realmente gostaria que você pudesse experimentar cada uma das aulas e isso ser aplicável, ser colocado em prática o mais rápido, de uma forma mais direta possível. Então, o conteúdo é um conteúdo direto ao ponto, com aulas curtas, né? As aulas são no máximo meia hora, 20 minutos, 25 minutos. Acho que tem uma aula que tem quase 40 minutos, que é de punição física, porque essa eu quis ser um pouco mais aprofundado, para que se tivesse mais informações sobre um tema que eu acho que é um tema tão recorrente, né, esse é um ponto tão frequente. Então eu fui um pouco mais aprofundado e um pouco mais... foi uma aula que durou um pouco mais. Então voltando à pergunta sobre idade, qual é a idade recomendada, eu realmente acredito que crianças desde os 2 aos 12 anos podem se beneficiar muito. Crianças antes dos 2 anos poderiam se beneficiar? Sim, dentro de uma perspectiva de formação desses pais. Mas as dificuldades de pais de crianças com menos de 2 anos são diferentes. Existem outros pontos que normalmente são prioridade naquele momento. Mas famílias que já têm a clareza que as coisas vão vir e que provavelmente não deve ser uma situação tão rara, coisas que acontecem com uma família acontecer com outras, então já devem perceber que são muitas as famílias que se deparam com dificuldades nessa transição dos 2, 3 anos. Por fim, uma outra pergunta que me veio foi a respeito dos profissionais de saúde. Eu vejo assim, eu tenho a honra, a felicidade e a responsabilidade de ter muita gente da área da saúde me seguindo. Isso faz com que o tipo de conteúdo que eu trago aqui ele passe em vários filtros na minha própria cabeça para ter certeza que o conteúdo que eu estou trazendo aqui seja de muita qualidade para que outros colegas possam não só aproveitar, mas também avaliar criticamente o que eu posto aqui, para que eles possam me informar se eu estiver falando alguma coisa que seja bobagem. E foi com essa essência também que o curso foi montado. Eu sou uma pessoa bastante crítica a respeito das coisas que eu faço, e quando eu montei o curso eu sempre tive muito na cabeça como seria apresentar isso para outros colegas. Então o conteúdo, por mais que ele possa ter um linguajar, vamos dizer, uma informação sendo passada de uma forma mais simples para que todo mundo possa entender, a sua base, o seu conhecimento ali por trás, ele é um conhecimento que me parece ser extremamente relevante para qualquer profissional de saúde que trabalhe com infância e adolescência. Principalmente com infância, né?
mas eu acho que para quem trabalha nessa área, seja na área da própria psiquiatria, psiquiatria infantil, a pediatria, a neuropediatria, tenho vários alunos, as outras áreas que trabalham com crianças, a fono, a psicopedagogia, os professores, que eu tenho também vários, tenho a felicidade de ter muitos professores que me seguem aqui, fonoaudiólogos, já falei, terapeuta ocupacional, eu tenho fisioterapeutas também, pessoas que são mais dedicadas à parte da infância. Então, assim, eu não quero fazer odontopediatras, né? Eu tenho muitas pessoas que acabam me seguindo aqui. E eu acredito que existem profissionais que trabalham de maneira mais direta no atendimento de crianças, daí eu estou falando mais diretamente falando para pediatras, psiquiatras infantis, neuropediatras, e psicólogos, que eu vejo que o conteúdo que existe no curso, quando eu ensinei todos os momentos para os residentes em psiquiatria, residentes de pediatria, sobre esses conteúdos, eu pensei, sempre tive claro o quanto esse conhecimento precisaria ser mais democratizado, assim, que o quanto esse tipo de conteúdo poderia estar mais presente na formação de vários profissionais. Não especificamente o meu curso, não tenho nenhuma pretensão arrogante aqui de dizer que o que eu falo é único, mas daí sim, sem falsa modéstia, acredito que o conteúdo é bom e eu acho que ele pode sim ajudar muitas pessoas dentro das suas formações e da sua prática clínica. Então, eu tenho vários alunos que são psiquiatras infantis, muitos psicólogos, muitas psicólogas, tenho muitos pediatras e eu acredito e recomendo, inclusive, que possam testar, conhecer o curso. Provavelmente eu vou ter algum módulo posterior que eu vá desenvolver específico para profissionais de saúde, mas que vai ter, daí nesses casos, um valor reduzido para quem já for meu aluno. Uma questão que eu queria só trazer antes de eu abrir para perguntas e a gente finalizar a nossa conversa de hoje, é assim, esse momento, e aqui eu já comentei em outras interações, eu não sou muito adepto a ficar falando sobre valores, sobre preços, porque eu acho que são conceitos diferentes. Preço e valor são coisas que, apesar da gente confundir fácil, são coisas diferentes. Então, valor é todo o conteúdo que se ganha. Então, é o que a gente sabe que aquilo nos agrega. Preço é o valor monetário que a gente paga por aquele valor que a gente está adquirindo. O que eu posso dizer é que esse curso tem muito valor. O preço que a gente vai ter, a gente decidiu, eu estou falando aqui, eu e a equipe que está me ajudando, foi um preço que se decidiu que essa vai ser a última vez que eu vou fazer por esse preço. O valor só vai aumentar, porque eu vou agregar novas informações, novas aulas. Eu fiz uma aula para a turma anterior sobre o uso de telas, né, que é um tema recorrente, né, sobre como lidar com o uso de telas na infância, quais são os impactos para o desenvolvimento infantil. E já temos uma outra aula ao vivo que vai ser montada para essa turma, para as pessoas que estão se inscrevendo agora, que é uma aula para poder compreender, diferenciar quais são os comportamentos que são classificados como dentro da normalidade e quais são aqueles comportamentos que a gente começa a considerar de uma maneira mais clara como um transtorno psiquiátrico, como um indicador de algum tipo de problema mais, ou melhor, merecedor de alguma avaliação complementar profissional. Então essa vai ser uma aula especial que eu vou dar para essa turma, vai ser agendada em breve, a gente só está finalizando aí, porque essas inscrições fecham no dia 1º, né, na quarta-feira, então estamos aguardando essa finalização da turma para daí poder informar qual vai ser a data dessa nova aula ao vivo sobre essa temática da diferenciação entre até onde um comportamento é normal e quando ele se torna um problema. Tá? Vou abrir para perguntas que possam ser relacionadas a essa questão de desenvolvimento infantil, sobre essa dúvida a respeito do próprio curso. Então, vou pedir para que vocês possam interagir aqui comigo nos comentários e vou ler em voz alta sempre, porque como tem pessoas que vão ver essa gravação, eu vou deixar isso gravado até o final desse período das inscrições, para que todo mundo tenha a oportunidade, para que todo mundo tenha a chance de estar ciente dessas informações aqui que eu estou trazendo.
Então, se alguém tiver alguma dúvida a respeito desses assuntos que a gente está aqui conversando, fico aberto. Caso a gente não perceba a necessidade de nenhuma dúvida ser sanada, como eu falei, existe o link, está na minha bio para quem quiser saber mais sobre o curso. Tem uma condição especial, 7 dias para cancelar. Quem tiver curiosidade pode assinar, olhar para ver se existe ou não alguma coisa que faz sentido para a sua vida, para a sua família. E se eventualmente perceber que não é o que você está procurando, pode cancelar sem nenhum tipo de custo ou complicação. Tá? Então, tendo algum tipo de dúvida, eu fico aberto aqui. Do contrário, logo mais daí eu já vou fechar essa nossa conversa de hoje. A ideia era um bate-papo mesmo, mas até agora só eu falei, então vamos seguindo até ter alguma interação. E aí, pessoal? Dúvidas, perguntas, comentários? Cristine, não é dúvida, é sugestão tratar sobre altas habilidades, superdotação. Eu fiquei devendo, na verdade, né? Tem um vídeo que eu tinha perguntado se vocês queriam um vídeo a respeito da minha opinião sobre isso. Eu sei que muitas famílias realmente acabam passando por essa situação, por esse cenário, que é um cenário desafiador. Ao mesmo tempo que eu acho que tem algumas outras famílias que ficam um pouco confusas a respeito do que isso quer dizer. Posso sim considerar, vou fazer, mas aí nesse caso talvez eu vá fazer um modelo ou uma live específica, ou eventualmente acho que vou gravar. Acho que o mais provável que seja isso, acho que dentro dessa ideia de falar dentro do curso para os alunos sobre as diferenças entre comportamentos dentro da normalidade e aqueles que são desviantes ou que são sugestivos de algum tipo de necessidade de avaliação especializada, profissional, eu vou fazer uma aula daí para os alunos a respeito desse tema das altas habilidades, mas eu acho que é um tema que tem sido trazido várias vezes mesmo, acho que faz sentido. Outras dúvidas, outras sugestões, inclusive a respeito de como melhorar esse tipo de conteúdo, se vocês acham que esse é um caminho que está ok, se vocês acham que faz sentido eu buscar, seguir disponibilizando, por exemplo, o curso aqui dentro do Instagram, se vocês acham até que isso não é necessário, porque o que eu vou fazer de diferente dentro dessa turma é concentrar um pouco mais meus esforços, porque, enfim, eu não tenho... enfim, gente, né, o dia tem 24 horas para todo mundo, então eu preciso também centralizar meus esforços em alguns locais, então o consultório é o principal local de concentração dos meus esforços, né, onde eu atuo todos os dias. O que vai acontecer diferente nessa nova turma e para todos os alunos anteriores também é a criação de um grupo para interação e onde eu vou fazer daí atividades direcionadas para essas alunas que estejam dentro do grupo, para que daí eu possa ter uma entrega de conteúdo diferente, diferenciada, com uma informação mais aprofundada sobre os temas, e também o grande benefício, na minha opinião, é a possibilidade de troca de experiências entre os alunos, que é o grande diferencial dessa que a gente vai fazer para essa nova turma. Então isso provavelmente vai me tirar um pouco a minha presença mais ativa aqui dentro do Instagram, não que eu vá sair fora, não é essa a ideia, mas é só por uma questão também de divisão de tarefas que nem sempre eu vou poder fazer. A Carol fez uma pergunta, o curso ficará gravado para assistir quando for possível? O curso é gravado, o curso já está gravado, esse não é um curso como foi a jornada de atividades de lives, né? Na verdade, o curso, para quem assinar nesse momento, para essa turma, o curso, ganha-se o curso que já está todo gravado, são quase 20 aulas gravadas, mais as atividades extras que eu tenho disponível, uma delas, por exemplo, a aula sobre uso de telas na infância. Tudo isso já está pronto para acesso no momento que você acessa a plataforma, então já está todo esse material ali disponível. Vão ter atividades online que daí sim eu vou gravar e disponibilizar isso posteriormente, né, tanto ao vivo, mas daí a gente vai gravar e disponibilizar isso para quem quiser assistir depois. E além disso, eu vou disponibilizar o acesso para essa comunidade que vai ser exclusiva para os alunos
e também todas as 4 aulas que a gente teve na jornada, todas as 4 aulas que foram ao vivo para as pessoas que se inscreveram para a jornada Retomando o Controle, tudo isso vai ser também trazido para quem tiver inscrito no curso. Então isso vai ficar, é um pacote de conteúdos, todos eles gravados, para serem vistos quantas vezes quiserem, nos momentos que forem mais convenientes, exatamente para facilitar a vida de todas as famílias, para não deixar ninguém sentindo, né, principalmente como aconteceu agora na jornada, muitos pais e mães me informavam que era o horário de colocar a criança para dormir, que não conseguiam estar online, não conseguiam estar ao vivo. Então a ideia do curso é que ele possa respeitar essa dificuldade e poder ajudar vocês nos momentos onde vocês podem escutar. Então dá até para colocar o fone e ficar simplesmente ouvindo o que eu tenho para falar, e eventualmente algum ponto ou outro você vê, mas o predomínio da informação vai ser em interações assim, frente a frente, cara a cara, não vai ter tanto recurso visual, até porque eu quero facilitar. Então, se a pessoa só puder escutar o áudio, ela pode sem ter grande perda. Tem prazo para assistir o curso? 5 anos. 5 anos. Assiste quantas vezes quiser, ao longo de 5 anos esse é o prazo de disponibilidade. Então, uma vez se inscrevendo, adquirindo o curso, ele fica de maneira, ele fica para você por 5 anos. O valor do curso, eu sou péssimo com, aliás, daí eu vou brincar aqui. O valor é enorme. O preço dele, eu tenho dúvida, mas o valor o custo dele, o preço está na minha bio. Se eu não me engano, ele está em 597, eu acho. Agora estou na dúvida. Eu acho que é isso. Mas ele pode ser parcelado em 12 vezes no cartão, pode ser dividido em 2 cartões, enfim. Então, mas avaliem ali, é um valor, como eu falei, essa é a última vez que vai estar nesse valor, porque esse já é um valor já bem defasado na nossa avaliação, mas é um valor que ele vai ficar durante essa vez, e ele vai ficar então até dia 1º disponível. Então as inscrições vão até o dia 1º, que é a próxima quarta-feira. E eu vou. E daí esse é o valor, daí é só clicar ali no link que está na minha bio, que você consegue daí também acessar essa informação, ver um pouco a descrição do que tem dentro do curso, quais são os materiais que estão inclusos, qual é o pacote, né, desses vários volumes de informação que vão estar disponíveis para vocês. Gente, alguma outra? Tá, 597, obrigado, Nicolas. Valor especial para essa turma. Isso é a última vez que a gente vai fazer esse valor. Esse foi um acordo que a gente montou. Até no final, porque já existe um desconto que está sendo montado para este momento. E a partir da próxima turma, provavelmente daí o valor vai ficar o valor original dele. Certo? Últimas perguntas, alguma outra dúvida? Senão eu vou encerrar e vou voltar para minha Coca Zero. Então aproveitem esse final de semana, reflitam, deem uma olhada, conheçam, e como eu falei, a grande vantagem é essa, podem também adquirir, testar, avaliar, ver se é para você, e se eventualmente perceber que não é um conteúdo que pode te ajudar no dia a dia, cancelamento é gratuito, sem nenhum tipo de complicação. Tá? A vantagem também que eu vejo para os alunos é a gente poder ter uma interação um pouco mais ativa. Né? O Instagram não nos permite, e eu também não tenho a capacidade de algumas vezes fazer a resposta para algumas mensagens que me mandam no Instagram. Às vezes eu não consigo dar não consigo estar tão presente, porque às vezes, como eu falei, o tempo não permite, mas a ideia é que dentro dessa comunidade a gente possa ter uma maior interação mais aprofundada, de maior qualidade e com mais conteúdo. Certo, gente? Muito obrigado por estarem aqui num sábado de tarde comigo. Espero que todos fiquem bem, estejam bem e que possam seguir bem. E qualquer dúvida... eu queria fazer uma última proposta para quem estiver aqui me assistindo ainda, seja aqui agora ao vivo ou para quem for me escutando isso dentro da gravação. Qualquer dúvida que você tiver, qualquer questão a respeito desse curso, me mande um direct. Me mande um direct que eu vou não só te responder, mas se você quiser, eu posso explicar com mais detalhamento o que o curso, que tipo de informação tem dentro dele, para que eu possa solucionar qualquer dúvida. Para que se você tiver
desejo, vontade, possa adquirir e se eventualmente tiver dúvidas e perceber que não é para você, possa estar tranquilo que realmente fez a melhor decisão. Certo, gente? Muito obrigado pela parceria aí de vocês e qualquer coisa a gente segue se falando por aqui, tá bem? Se cuidem. Tchau, tchau, gente.